Então vamos para a próxima série agora. Nós vamos fazer exercício de progressão geométrica. Na verdade, é a continuação. A diferença é que a progressão geométrica, para eu encontrar um valor para o próximo, eu vou multiplicar por uma razão. Essa razão aqui eu vou chamar de Q, porque é o de quociente, de divisão, né? Como nós vimos lá na aula anterior. Em cada PG, identifique os termos solicitados e dê o valor da razão Q. Primeira PG, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320. Então eu quero saber qual é a razão Q, o que está acontecendo de um valor para o outro. Lembrando que se é uma progressão geométrica, uma PG, esse valor vai ser sempre multiplicado de um para o outro. Então assim eu quero os termos A1, o A4, o A6, o A8 e qual é a razão Q. Pausa. Retomando, termo A1, o 5, o termo A4, o 40, o termo A6, o 160 e o termo A8, quem encontrou 640? Por quê? O que está acontecendo de um para o outro? Quanto é a razão? A razão é Q igual a 2. É 2 a razão, porque sempre está sendo multiplicado por 2, está dobrando. 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40, vezes 2, 80 e assim consecutivamente. É uma PG crescente porque ela está aumentando. Próxima sequência, próxima PG, 16.384, depois 4.086, 1.024, 256, 64 e assim segue para o infinito. Eu quero aqui os termos A1, A3, A5, A6. Pausa. O primeiro termo solicitado é o A1. Então, o valor é 16.384. Eu quero o A3, 1.024. Quero o A5, 64. E quero o A6. O que está acontecendo de um para o outro? O que está acontecendo de um valor para eu chegar no próximo? Qual vai ser o próximo termo aqui? O 16. O que está acontecendo? Eu estou dividindo por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Então eu digo que a razão Q aqui é 1/4. Se eu pegar 16.384 e multiplicar por 1/4, eu vou obter 4.096 e assim por diante. Ou, a mesma coisa que pegar esse e dividir por 4, eu adquiro o número posterior, o termo posterior. Letra C, 1, 3, 9, 27, 81, 243. Eu quero aqui os elementos A2, A4, A6 e A7. E a razão, lógico, e dizer se ela é crescente ou decrescente. Pausa. O termo A2, voltando, quanto que é? 3. O termo A4, 27. O termo A6, 243. O que está acontecendo de um termo para o outro? Está aumentando, então ela é uma PG crescente. Aumentando em quantas vezes? Se está aumentando nessa quantidade de vezes, o próximo termo é o 729. E essa quantidade de vezes é a razão Q igual a 3. 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 e assim consecutivamente. A última PG da série de exercícios. 96, 48, 24, 12, 6 e assim segue.
eu quero os termos A1, A2, A4 e A6. E lógico, a razão Q, ok? Vamos lá, pausa. Voltando, nós temos aqui o termo A1, 96, o termo A2, 48, o termo A4, 12, o termo A5, e quanto vai ser o termo A6? Vai ser 3. Por quê? A razão, como está diminuindo, essa razão ela vai ser uma fração também. Aqui é como se eu estivesse dividindo por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, a razão Q é 1/2. 96 multiplicado por 1/2, 48 por 1/2, 24 por 1/2, 12. Então, multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir pela metade, dividir por 2. Ok? Bem, aqui nós finalizamos os exercícios dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido e executado os exercícios de uma forma tranquila, porque não é nada tão complexo, tá ok? E provavelmente na segunda-feira, amanhã eu dou a resposta exata, peço para colocar lá no grupo. Provavelmente na segunda-feira eu estarei de plantão no Messenger para aqueles que quiserem sanar algumas dúvidas, tá? E não se esqueçam de resolver as atividades lá que foram colocadas na internet, que eu passei hoje novamente o link para vocês, que vocês precisam entregar essas atividades, mandar por e-mail, porque valem como avaliação para o primeiro semestre, ok? Boa tarde, bom resto de tarde para vocês e até a próxima aula.